Olá, tudo bem? Eu me chamo Vândia Garcia e hoje quero trazer uma história para você, uma história sobre milagre. Você acredita em milagre? Então, a história que eu venho contar hoje para vocês é de uma criança que morava numa cidade muito pequena, uma cidade de interior. E aquela criança, aquele bebezinho estava muito doente. E a mãe daquela criança estava muito triste, porque a sua filhinha estava doente. E aquela mãe não sabia mais o que fazer. Então, aquela criança estava com muita febre, sentindo muito mal. E ela chegou lá no médico, o médico pegou a maleta dele. Essa é a minha maleta. O médico pegou a maleta dele e pegou os seus materiais, examinou aquela criança, mediu a febre daquela criança. E o médico, aquela mãe estava com o coração muito triste. Mas sabe, aquela criança, ela estava chorando. Ela era um bebezinho e aquela mamãe estava muito triste. E o médico chegou, chamou aquela mãe e falou para aquela mãe: Mãe, não tem mais o que fazer, mãe. Leve seu bebê, sua filha para morrer em casa. Não tem mais o que eu fazer por ela. Eu já dei os medicamentos, já fiz tudo que estava ao meu alcance. Sabe? Jesus, ele pode curar. Jesus, ele é o único que pode curar. Você sabia disso? Olha, crianças, aquele médico falou para aquela mãe. E aquela mãe ficou triste, chorando, foi para casa chorando. E aquela mãe, quando chegou em casa, ficou chorando. Ela era cristã. E ela começou a chorar. Pedir para Deus fazer alguma coisa, fazer um milagre. Deus, que para todo aquele que crê, nada é impossível para aquele que crê. Deus pode fazer milagre, Jesus pode fazer milagre. Sabe, criança, aquela mãe chorando, estava muito triste. E aquela mãe, na casa dela, ela pegava o algodão, molhava na água e passava na boquinha daquele bebezinho. E olha, criança, uma coisa muito feia aconteceu também. Os vizinhos daquela mulher chegavam para aquela mulher e falavam, sabe o quê? Oh, a sua filha já morreu? E aquela mãe falava, ainda não. Chegava outra vizinha e falava, a sua filha já morreu? Ela ainda está viva? E aquela mãe falava, não, ela ainda não morreu, ela ainda está viva. Mas sabe, aquela mãe continuou orando. Ela estava crendo que Deus podia fazer alguma coisa. E quando de repente escutou um barulho, era um homem, chegou lá na casa daquela mulher e falou assim, crianças, eu vim aqui orar pela sua filha que está muito doente. Deus mandou eu vir aqui na sua casa para orar pela sua filha. E aquela mãe levou aquele irmão até onde aquela criança estava. Quem será aquela criança, hein, crianças? Quem será? Como é o nome daquela criança? No final eu vou contar para você como é o nome. Fique até o final que eu vou contar para você o nome daquela criança. Quem será aquela criança? Então, aquele homem começou a orar. Ele fechou o olho e começou a orar pelaquela criança, para que Jesus curasse, para que Deus viesse dar vida para aquela criança, porque aquela criança não tinha mais o que fazer por ela. O médico mandou a mãe levar a criança para casa, para morrer em casa. E aquela mãe obedeceu o médico, porque não tinha mais o que fazer. É muito triste, criança, quando uma mãe
leva seu filho para morrer em casa. Quando o médico fala, não tem mais o que fazer. E aquela criança, aquele homem, aquele irmão que estava orando por aquela criança, orou pelaquela criança. E aquela criança, ela só estava mesmo tipo esperando, só respirando mesmo. E a mãe só estava passando molhava o algodãozinho e passava na boca. Porque não tinha mais o que fazer. Mas aquele homem orou, pediu para Deus. Sabe? Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. Sabia? Quando você orar, Deus responde às suas orações. E aquele homem orou. Aquele homem orou e saiu e foi embora. Antes disso, aquele homem falou para aquela mãe: mãe, essa criança vai viver por muito tempo. Ela vai viver por muito tempo, vai ser uma bênção, ela vai viver por muito tempo. Sabe, criança, sabe o que aconteceu? Aquele homem foi embora, mas quando demorou mais ou menos uma meia hora, quando demorou um pouco, aquela criança começou a chorar. Aquela criança começou a chorar. Sabe que ela estava com fome, ela estava querendo comer. E aquela mãe deu uma madeira para aquela criança, deu leite. E aquela criança, ela continuou tendo vida. Deus deu vida novamente para aquela criança. Deus curou aquela criança. Aquela criança não veio a óbito, ela não morreu, porque Jesus curou. Jesus curou aquela criança. Jesus curou, deu vida novamente para aquela criança. E aquela mãe ficou com o coração, ficou alegre. Aquela mãe ficou alegre, ela ficou feliz, porque agora aquela criança, a sua filhinha, estava o quê? Curada. Aquela criança, aquela mãe não precisava mais ouvir dos vizinhos: sua filha já morreu? Não. Ela não precisou mais. Agora aquela mãe podia falar: a minha filha está viva, a minha filha está bem. E aquela criança, ela cresceu. Ela cresceu. Ela se tornou adulta. Nada é possível que Deus não possa fazer. Ele cura a nossa alma. Ele cura a enfermidade física e enfermidade espiritual. Ele nos dá vida novamente para aquele que está quase morrendo. Sabia? Jesus, ele faz milagre. Jesus faz milagre. João 3,16 está escrito assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, só com Jesus nós podemos ter a vida eterna. Jesus amou toda a humanidade. Jesus amou as crianças, os jovens, os adolescentes, toda a humanidade. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que hoje nós podemos ter vida. Entregue a sua vida para Jesus e receba Jesus no seu coração. Receba Jesus no seu coração. Receba a cura na sua vida, cura na tua alma. Creia que Jesus pode fazer milagre. Não existe nada que Deus não possa fazer. Agora eu quero te falar qual é o nome da criança. Evândia. Jesus fez isso na minha vida. Jesus fez um milagre na minha vida. Era para mim ter morrido, mas aqui eu estou. Aqui eu estou. O nome daquela criança, daquele bebezinho, é Evândia. Aconteceu isso na minha vida. Se você gostou dessa história, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva no meu canal e também ative o sininho, ok? Tudo bem? Tchau e até a próxima!